Bom, o assunto hoje vai falar sobre as múltiplas possibilidades da administração. Né? Eu, inclusive, enquanto administrador e professor da área há algum tempinho, né, a gente já tem algumas décadas também ministrando aulas de administração, eu tenho percebido uma coisa que tem mudado bastante no perfil dos alunos. Antigamente, além de serem só jovens, né, uma característica, garotada aí na faixa dos 20 anos, 20 e pouquinho, 19, eles já vinham exclusivamente com a ideia de serem administradores, já tinham essa decisão. Hoje, nós temos esse grupo, é lógico, mas nós recebemos um grande grupo de pessoas, e eu mesmo tenho muitos alunos, que são pessoas de mais idades, né, de 30, 40, 50, 60 anos, que às vezes já estão estabilizados numa carreira e até de outras funções, e voltam para a faculdade e dizem assim para mim, principalmente quando é dono de empresa: olha, eu vim aqui porque eu estou vendo que eu não consigo dar conta, né, do trabalho, da administração, eu já perdi dinheiro, alguns até disseram para mim, um rapaz até jovem, já quebrei, e eu sei que eu quebrei porque eu não soube administrar. Então, ele era até da área técnica, né? Então, eu digo que a administração é para todo mundo. O cara vai ser mergulhador, precisa de administração? Se ele for só mergulhador, talvez não. Mas se ele abrir um negócio que vai fazer ou uma escola, ou vai levar as pessoas para fazer um passeio no fundo do mar, ele já tem uma empresa, ele precisa da administração. A administração está na escola, a administração está no mergulhador, a administração está no advogado. Né? Nos Estados Unidos é comum que as grandes bancas de advocacia sejam administradas por administradores. O advogado quer trabalhar lá o caso dele específico, como o médico quer trabalhar a habilidade específica dele. E administrar é uma técnica, é uma ciência muito, muito grande. E é sobre esse aspecto, né, que oportunidades a gente tem, que possibilidades a gente tem quando a gente entra nesse ramo magnífico das ciências da administração. Presidente Wagner, pode nos trazer essa Veja bem, Josué, eu tenho como. Eu podia colocar um primeiro lugar comum, quer dizer, não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Né? O Brasil tem grandes e graves circunstâncias ainda de um processo de subdesenvolvimento, em algumas partes de desenvolvimento, talvez porque não tem uma gestão profissionalizada em geral. Mas, em verdade, se um presidente da República chegasse para nós e dissesse assim: vamos preencher como manda a legislação, todas as empresas brasileiras, mandando uma regra realmente que já estabelece isso, pelo menos um administrador por empresa, para cumprir uma das funções que a legislação coloca como própria do profissional de administração. Se nós temos pouco menos que 6 milhões de empresas no Brasil, nós temos apenas aptos ao exercício profissional, com registro no Conselho, com cerca de 400 mil, o que significa que nós não temos nem 10% para atender essa demanda dos 6 milhões de empresas no Brasil. Quer dizer, veja, se nós considerarmos todos os profissionais que foram formados desde que o curso começou lá nos idos de 1951, como uma formação regular em universidade, nós não temos nem 2,5 milhões de profissionais formados. Portanto, menos da metade do número de empresas que a gente tem hoje. Ora, e aí há uma lógica natural. A gente não tem quantidade, eu não estou falando em qualidade, estou falando apenas em quantidade. Um número quantitativo necessário para preencher para uma função de profissional de administração nessas 6 milhões de empresas. Portanto, ao contrário da maioria dos cursos, ou de quase a totalidade dos cursos, que tem excesso de oferta de mão de obra, no campo da administração, ao contrário do que todo mundo diz, nós temos deficiência, nós temos um número muito menor de cargos, melhor dizendo, muito menor de profissionais aptos a votar, a exercer a função, do que de empresas disponíveis para o exercício dessas funções. Estou falando apenas na iniciativa privada. Se eu for para a administração pública, no nível de governo estadual, federal e municipal, a gente vai ver com os 27 municípios, estados, mais de 5.700 municípios, nós vamos ver que nós não temos gente suficiente. Isso marca uma dificuldade inicial, mas cria, evidentemente, uma enorme oportunidade, Josué, Cadu e Cristina, e aos internautas, para esta profissão. Ora,
como não adianta acusar o leão dele ser carnívoro, isso faz parte da sua própria natureza. Agora, se Verdade. o cargo está vago ou não é preenchido por profissional de administração, nós não temos em quantidade. Não estamos trabalhando ainda com a questão da qualidade, porque essa dificuldade também existe. Se a gente não tem nessa quantidade suficiente, é natural que um engenheiro, por exemplo, como exemplo, ou um contador, aquele que é uma profissão que tem se alterado muito, porque aquela partidas dobradas de séculos atrás, ela se altera muito, a função mudou muito. E se ele não tem a função, ele acaba exercendo esta função de administração, porque ela está vaga. O vácuo não dá para, no mercado de trabalho, você permitir o vácuo. Aquilo não está uma reserva. O cara vai lá e ocupa o cargo, e aí a gente fica reclamando a vida toda, mas a gente tem que resolver o problema pela qualidade do profissional, mas principalmente também, junto com a qualidade, pela quantidade de profissionais formados de administração, que é muito baixo. Hoje, o curso mais, vocês professores sabem, o curso que mais forma a gente são os advogados, mas na maioria dos advogados não exerce a advocacia, tá certo? Porque tem que fazer. Não passa na prova do AB, é verdade? Não passam, né? A reprovação lá é enorme, mas você tem muita formação. E o segundo é o campo da administração. Você tem, e aí, quando eu falo de campo da administração, eu estou me referindo, né, a pelo menos 3 ou 4 níveis, assim, da dimensão da profissão. O técnico de nível médio, que chama-se técnico de administração, os tecnólogos, né, do curso superior de curta duração, que tem diversas, da área de gestão, né, que tem diversas formações, os bacharéis em administração e também com outras formações também, como relações internacionais, comércio exterior, etc., e depois os mestres e doutores. Tem toda uma definição com carteiras diferentes, com atribuições diferentes, mas que se complementam naquilo que eu estou chamando o grande âmbito do exercício da nossa profissão hoje, depois de tantos anos de regulamentada. A lei é de 65, né? E a regulamentação de 67, mas o primeiro conselho passou a existir apenas em 1969, quando começamos a realizar os primeiros registros. Portanto, podemos continuar o nosso papo aqui, mas o mercado é fantástico. Estou falando apenas nas funções que a legislação, pelos quinais próprios da profissão, estabeleceria como próprio da administração ou compartilhado com outras profissões. Quando você pega um profissional de recursos humanos, isso não é exclusivo do profissional de administração. Você tem pedagogo, você tem psicólogo, você tem outros profissionais que complementam o exercício dessa função de recursos humanos. Mas o administrador também está lá dentro dessas funções que são diferenciadas de cada uma delas. Né? Quando a gente está falando de logística, então... E quando o engenheiro começa a ter dificuldade de aluno, e temos, ele acaba, muitas vezes, criando administração da produção ou engenharia de produção, que, no fundo, né, é um curso de administração financeira de fraque e gravata. Exatamente. Olha que boa notícia que você nos trouxe. Falta profissional, quantidade e qualidade. Você nos deu uma excelente notícia. Primeiro, que nós temos um campo enorme para preencher. Então, pessoal, olha só, a oportunidade está aí, está aberta. Né? Temos mercado, sim. Temos muito mercado. Né? Os números não mentem. Né? A gente, às vezes, mente, mas os números não mentem. Então, nós temos uma possibilidade de mercado enorme aí.